Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí pra gente falar da vitória do Palmeiras sobre o Grêmio, dessa vez trazendo aí o Zé Elias, o Pirral, o Vitor Birner e o Zinho. Zinho rasgou elogios ao Palmeiras, disse que é um time confiável, disse que pode ser chamado de incomparável também, assim como o Pascoal chama o Flamengo. Então o Zinho elogiou muito o Palmeiras no debate. Vamos dar uma conferida aí, vamos analisar, vamos reagir. Mas antes, quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. E eu também quero falar do nosso grupo de palpites. Vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Você dá uma conferida aí no nosso grupo gratuito no Telegram. Você que gosta de palpite vai receber ali os melhores palpites do dia. Vamos para o debate e no final do vídeo eu volto com notícias atualizadas do Verdão. Muito Pascoal, mas acho que o nosso querido Pascoal vai ter que começar a mudar, direcionar para outro lado a palavra dele, incomparável. Incomparável! O Palmeiras, que para mim é confiável, é a minha fala para o trabalho do Abel Ferreira, confiável. É isso mesmo. Há 5, 6 anos é confiável nas mãos do Abel Ferreira, que quando quer falar de futebol, quando ele quer pensar futebol, quando ele está focado só no trabalho, é o melhor treinador. O problema dele é esse destempero dele na beira do campo, que ontem mesmo desfalcou o time, né? O Abel equilibrar isso, ele é bem melhor do que os outros, né? Muita gente me rotula que eu não gosto de treinador estrangeiro. Pelo contrário, quanto tempo vocês me assistem aqui ou fazemos programa e eu digo que o Abel poderia ser o treinador da seleção brasileira? Como que eu não gosto de treinador estrangeiro? Eu não gosto de qualquer treinador estrangeiro que vem para cá, que você nem conhece, você nem sabe quem é, não tem nem currículo, não mostrou nada ainda. E aí vem com moral, com pompa e todo mundo elogiando e tendo paciência para o cara trabalhar. Com os brasileiros não tem isso. É isso que eu reclamo. Voltando ao Palmeiras, o Palmeiras continua confiável e com esse elenco montado, tá difícil de parar. Você falou aí, essa dupla de fora seria titular não só no Palmeiras, seria titular em vários times. Ou na maioria dos times. O Paulinho e o Vitor Roque, em forma, bem. Então é um Palmeiras forte, um Palmeiras que nas mãos do Abel, que sabe trabalhar o elenco, que roda o elenco, que dá chance para todo mundo, que controla a minutagem dos jogadores, que sabe administrar isso. Quem foi para a seleção, mas quase não jogou lá? Giai, Flaco Lopes. O Arias voltou bem antes, vai para o jogo. Gustavo Gomes, segura. Então, assim, é um trabalho que a gente tem que parabenizar. Né? Quando eu digo novamente, Abel focado no trabalho dele, ele é o melhor. E o Palmeiras mostra que, nesse momento, continua sendo o melhor time no futebol brasileiro com elogios, né, ao Fluminense. Eu sei que nós vamos ter aí, quem voltou melhor? Bom, o Bragantino atropelou o Flamengo, mas não sei se vai manter isso. Mas o Fluminense do Zubeldia e o Palmeiras do Abel mantém uma regularidade antes e depois da data FIFA. Concordo com você. Para mim, hoje, no momento, o Fluminense é a terceira força do futebol brasileiro. O Vitor Birner, que jogo bom que o Palmeiras fez ontem lá em Barueri. Eu concordo com tudo que o Zinho disse, assim, muito consistente, muita força de marcação, o time que não baixa a intensidade durante os jogos, até achei estranho o golaço do Grêmio. Desatenção, né? Sim, de desatenção do Palmeiras, por isso que eu achei estranho o Palmeiras tomar um gol desse, mas acho que isso faz parte da construção da temporada. Eu gosto muito de olhar a rodada do jeito amplo. E é óbvio que quando o Palmeiras entra em campo, para ser campeão brasileiro. O Grêmio entra em campo para fazer a melhor classificação possível. Quem sabe, se o Luiz Castro melhorar o seu trabalho, que ele mesmo criticou ontem. Vamos ouvir daqui a pouco. O Grêmio possa brigar uma posição um pouco mais acima na tabela de classificação, mas chance nenhuma de títulos. E quando na abertura falava do Flamengo, que a gente vai falar depois também, o Flamengo não entrou em campo ontem para ser campeão brasileiro. Porque o Palmeiras mantém essa mentalidade, como disse o Zinho, com oscilações desde quando o Abel chegou.
Desde a primeira Libertadores do Abel, é óbvio que o Palmeiras teve seus momentos ruins, o Campeonato Brasileiro que o Estevam carregou o time nas costas para ser vice-campeão brasileiro, mas uma baixa muito grande de competitividade dos jogadores não existe. Não existe. Até na final da Libertadores, quando o próprio Abel, ano passado, disse que o time competiu menos do que ele esperava, competiu muito para tentar ganhar a Libertadores. E ontem, com um time bem organizado taticamente, o Zinho já falou, com jogadores importantes no banco de reservas, com paciência para quem sabe um dia o Felipe Anderson, no futuro, ser o jogador, quem sabe, que ele foi atuando na Europa. O Palmeiras vai fazendo um trabalho muito consistente, muito regular e continua sendo candidato. Se os outros times que têm elencos não se apresentarem no campeonato de fato, porque o Flamengo ontem não se apresentou. O Cruzeiro demorou 9 rodadas e até agora foi um jogo para se apresentar. E o título brasileiro não vai sair dessas equipes, a não ser que o Zubeldia faça um milagre de ganhar com o bom time do Fluminense, de elencos bem superiores, o Palmeiras vai levar esse campeonato. O Rafa vai falar daqui a pouquinho a respeito do Marlon Freitas, destaque absoluto dessa vitória do Palmeiras sobre o Grêmio. Mas antes, o próprio Marlon vai falar aqui no Equipe F. Feliz. Meus primeiros gols com a camisa do Palmeiras, né? Acredito e creio que vai ser o primeiro de muitos. Mas o mais importante é ajudar a equipe a sair com os 3 pontos, com um resultado positivo. A noite foi coletiva, né? A noite foi do torcedor também que compareceu. Eu sempre vou colocar o coletivo primeiro antes do individual. Eu sempre falo que o coletivo potencializa o individual. Então, assim, a nossa equipe é muito forte coletivamente. E quando o coletivo está bem, o individual vai aparecer. Temos jogadores de qualidade, então assim, a gente precisa potencializar isso, né? A gente está conseguindo um entrosamento muito bom, né? E é isso, é comemorar, como eu falei, vai já virar a chave já amanhã, jogo difícil contra o Bahia, fora de casa, é estudar bem o adversário, analisar bem o adversário, respeitar o adversário também, né? E com toda humildade lá e fazer um grande jogo, né? Se impor, com coragem, para a gente buscar o nosso objetivo, que é os 3 pontos. Tá, e ouvimos o Marlon e agora falaremos dos seus números nessa partida contra o Tricolor Gaúcho. Ele finalizou 6 vezes, fez 2 gols. Os 2 gols foram as finalizações corretas no alvo. Ações com bola, 82, passes certos, 59, posses recuperadas, 8. Rafa Marques, você antes estava bem pertinho do Marlon Freitas, acompanhou muitos passos dele no Botafogo. Imaginava que ele fosse cair como uma luva do jeito que caiu no Palmeiras? Jefité sofre lesão na coxa e vira problema no Palmeiras. Na reapresentação de hoje, o lateral esquerdo Jefité não treinou, pois ele foi diagnosticado com uma lesão na coxa direita e vira desfalque aí para o Abel Ferreira para a próxima partida do Palmeiras. Vamos seguir o debate e no final do vídeo eu volto falando do Verdão. Imaginava assim, Plihal. Talvez não com tanto protagonismo em alguns jogos, mas certamente não haveria muita dificuldade para adaptação. Porque no melhor Botafogo, aliás, o Marlon Freitas, que é ex-jogador do Botafogo, certo? E jogador do Palmeiras. No melhor Botafogo, o de 2024, nas mãos do Arthur Jorge, ele foi uma peça fundamental na liderança, pela capacidade de organização do time em campo e do vestiário fora dele, né? Tinha um poder muito forte de ascendência sobre os jogadores, tinha uma capacidade de resolver as coisas internamente, uma liderança estabelecida, e a utilidade dele em campo e fora de campo, para mim, ela foi incontestável. Mas o período inteiro do Botafogo, na relação dele com o torcedor, teve altos e baixos, e recentemente ele foi de uma profunda infelicidade quando se referiu ao Botafogo, e acho que a torcida alvinegra, hoje, não diria 100%, mas quase isso, a torcida não tem mais nenhum tipo de sentimento positivo em relação ao Marlon Freitas. Ele queimou o filme dele com o Botafogo. Dito isso, eu achava que ele ia chegar no Palmeiras e iria conseguir corresponder, porque o Abel dava indícios em entrevistas, em alguns momentos pontuais ao longo do segundo semestre do ano passado, que ele precisava de um volante com essa característica agressiva, de um jogo presente no campo do adversário, de finalização, de poder de conclusão, tanto por baixo quanto por cima. E acho que o Marlon Freitas, é bem verdade, não fazia gols há 10 meses, mas ele tem essa característica, ele se mostra disponível a exercer esse papel. E com a bola nos pés, nós vimos aí os números, para mim ele é jogador que a gente nem como contestar. Chegou bem,
caiu bem como uma luva no time do Palmeiras e hoje não dá para tirar. O Zinho há pouco fez referência ao fato do Abel ser um técnico que faz algumas rotações e mudanças pontuais em relação a alguns jogadores, mas se nós tivermos aqui o exercício rápido, nós 5, de escalarmos o melhor Palmeiras para o momento, tem o Marlon Freitas. E eu não estou falando isso pela atuação de ontem contra o Grêmio, estou falando pelo todo. O todo da temporada mostra a relevância que o Marlon Freitas já tem para o Palmeiras com a bola e sem a bola. Grihal, eu acho, o Zé vai poder falar sobre isso, obviamente, especialistas e eu também, que olhando o banco do Palmeiras, eu não estou falando só da individualidade, ele é o jogador mais difícil de substituir do time do Abel nesse momento. Era a posição mais carente. O Palmeiras tem poucos zagueiros também no elenco. Sim, do nível do Gustavo Gomes, por exemplo, não vai ter. Gustavo Gomes e Murilo são muito, muito bons. Mas para a posição ali, ele é disparado mais confiável. Olha, mas ele tem uma coisa, ele trouxe uma coisa para esse meio-campo do Palmeiras que o ano passado nós tivemos, mas em exagero e muitas vezes era sinal de falta de controle, ou falta de maturidade ou falta de experiência. Desculpa. Que é a questão da personalidade dentro de campo. Sim. O Pascoal fala aqui, mas um jogo marcante foi contra o Corinthians. Que ele briga, que ele peita, que ele discute, que ele vai lá, fala com o árbitro, está sempre presente, ou seja, o Palmeiras não tinha isso. Talvez por ele ser brasileiro, por ter mais experiência aqui do que o Aníbal e do que o próprio Emo Martínez, ter um pouco mais de contato e experiência com o futebol brasileiro, e aí não é desmerecendo nenhum dos dois, mas isso facilita para você, em termos de comunicação, de entendimento da cabeça do jogador brasileiro, a forma como você joga, mas a personalidade dele, ela é gigantesca. Ele se tornou uma referência, nós estamos falando isso, não foi por causa do jogo de ontem. Nós estamos falando... Ele já chegou líder, né, Zé? Sim, nós estamos falando isso desde o Campeonato Paulista. Sim, acho que desde o primeiro jogo dele. Ele chegou, já mudou a personalidade da equipe do Palmeiras. Então isso é importantíssimo. Por quê? Porque, não, mas não é o meio campo. Não, não é só o meio campo. Você dá tranquilidade para a defesa, porque a defesa do Palmeiras, você tem dois bons zagueiros, o Murilo e o Gustavo são bons zagueiros. O Murilo é mais no corpo a corpo, é o cara mais no combate ali, subir de cabeça e tal. O Gustavo estava tendo sérios problemas, porque quando o Gustavo é exposto, quando ele sai da posição de zagueiro, ele demonstra uma fragilidade, uma lentidão. Quando tem que dar combate lateral, tem dificuldade. Que é prejudicial para ele. Sim. Com o Marlon, ele já fica mais arrumadinho ali, organizado, posicionado, e ele não precisa sair tanto. Então, assim, ir lá na frente, ir lá na frente, o vovozinho sabe, para o volante que tem bom passe como ele, para quem está à frente, é mamãozinho com açúcar, porque essa bola vai chegar sempre. Isso. E ele tem esse passe. E eu acho que ele vai levar uma coisa para o Palmeiras para a temporada. Tá bom até ter você e o Zinho aqui, que foram dois caras extremamente táticos no futebol brasileiro. Quando se dizia que apenas o talento resolvia, e na verdade o talento sempre resolveu dentro do time coletivamente forte. E a opinião pública negava isso. Inclusive, sempre gosto de dizer, o Zinho sofreu com isso injustamente na carreira inteira, porque não tinha uma leitura da importância dele nas equipes em que jogou. A impressão que eu tenho é a seguinte: o Abel, ele tem muito controle, uma liderança muito forte sobre a equipe. E ano passado, em alguns momentos, o jogador precisa entender o campo e ter personalidade para desobedecer o técnico de maneira inteligente, que o técnico vai até gostar. E o técnico vai entender. Porque porque o técnico não adivinha tudo que vai acontecer no jogo antes do jogo começar. O Marlon, acho que traz isso pro Palmeiras também. Porque, até passando depois a palavra pro vovozinho, porque é o seguinte, quando você prepara o treino para a semana, vou jogar contra o Grêmio, vou jogar com o Nardoni ali, o volante e tal. Só que assim, chega na hora do jogo, é diferente. Porque a movimentação é diferente, talvez o Maurício encontrasse, ele encontrou um espaço que no treinamento ele não teria. Sim, a interpretação do jogador tem um peso muito grande. É lógico, porque você precisa entender o jogo. Claro. Porque nem sempre aquilo que se prepara é o que dá correto. O vovozinho tinha essa capacidade de se adaptar ao que é o jogo, porque às vezes ele jogava pelo lado, aí quando você olhava ele estava lá por dentro para receber essa bola. Quando você vê, eu falo porque eu marquei o vovozinho, né? E, era difícil de você entender o posicionamento. Não, isso aí não fui eu, não. Isso aí foi um rincon, não fui eu, não. Isso aí não. Você fez algumas tatuagens no pé. Então, e aí é difícil, especialmente para um volante ou jogador do meio campo, você fazer a marcação. O vovozinho era mestre nisso. Você consegue, Tetra, observar no Marlon Freitas essa capacidade de entendimento rápido do jogo?
Vitor Roque treina no campo em reapresentação do Palmeiras. Lateral tem lesão. O Palmeiras se reapresentou nesta sexta-feira, após a vitória sobre o Grêmio. E a boa notícia aí, o Vitor Roque treinou no campo, só que treinou separado do grupo, né? Então, a princípio, para essa próxima partida ele não volta, mas já é uma notícia boa para a torcida. Vamos continuar o debate e no final do vídeo eu falo mais do Palmeiras. Sim, né? Ele falou ali, a frase que ele usou é que aqui eu uso muito, né? O coletivo potencializa o individual. Eu não vou nunca concordar que um jogador sozinho vai ganhar um jogo. Aí eu vou me recorrer a Di Stéfano. Nenhum jogador é melhor do que todos juntos. Nenhum jogador é melhor do que todos juntos. Então é simples. Um conjunto forte, um time organizado, um time, né, bem preparado, com bons jogadores, é claro. Não é só... Quando a gente fala organizado, gente, não é um time que joga na retranca. É o que o Birner falou. Havia um preconceito ou uma dificuldade ou uma resistência para entender que você ser disciplinado, você ser organizado, quer dizer que você abre mão de jogar. Não é nada disso. É você ser disciplinado sem a bola para você não dar chance para o seu adversário. É o que o Abel faz muito com o time do Palmeiras. É um time extremamente confiável e sólido. É difícil conseguir penetrar, pegar o Palmeiras desarrumado. Cara, campeonato longo, o ano longo, claro que um jogo ou outro acontece, mas na maioria das vezes o Palmeiras está bem montado, bem estruturado e com a maioria dos jogadores atrás da linha da bola. Isso não é retranca, é ser organizado. Agora você tem a bola, aí taticamente você está arrumado, os jogadores, cada um na sua função, com a sua característica, vão produzir para o cara diferente, para o cara, aquele cara diferenciado, para o momento final. Apesar que eu volto a dizer, também falo muito isso do Palmeiras, eu não consigo destacar um jogador do Palmeiras. Esse cara é o cara diferente. É ele que, no momento mais difícil, joga a bola para ele definir. Em muitos times você fala disso. Olha, bota a bola no pé do Yuri Alberto ou do Memphis. Dá a bola pro Arrascaeta, né, com o Pedro ali, que é o finalizador. Dá a bola pro Matheus Pereira com o Caio Jorge. Né? O Palmeiras tem o Flaco Lopes que está jogando bem, o Vitor Roque quando estava também, mas você vê que sai alguns jogadores e mantém a força do time. É o conjunto ou não é o conjunto que é o destaque? Esse conjunto que fortalece. E o Marlon Freitas chegou para dar um brilho ainda maior também, porque ele tem uma coisa boa que é a liderança. Parece que ele está no Palmeiras há 10 anos. O cara chegou, pegou a camisa, vestiu, inclusive deu uma entrevista que eu acho que ele exagerou. O título mais importante da minha carreira foi o Campeonato Paulista. Pera, aí não. Aí ele comprou um barulho desnecessário. Até porque isso não é verdade, né, Zinho? E não é verdade, cara. Jogar fora o título inédito da Libertadores do Botafogo, ele pode muito... Esse título do Palmeiras foi fundamental, que é uma afirmação para o meu início de um trabalho que eu quero fazer lindo no Palmeiras e que eu vou fazer. Mas o título da Libertadores ainda é o mais importante. Minha opinião, acho que ele exagerou. Agora, ele como jogador caiu como uma luva, Zé Elias e o Birner falou, ele tem essa liderança, tem personalidade, chama a responsabilidade no momento mau e no momento bom. Vai lá, dá a cara, dá entrevista, chama a responsabilidade, defende seus jogadores dentro de campo. Às vezes ele é até chato. Eu, se jogasse contra ele, ia brigar toda hora com ele. Porque ele discute, ele briga, ele vai, ele não deixa ganhar no grito, não deixa chegar no juiz, ele chega primeiro. Cara, eu quero um jogador desse no meu time. Vamos fazer aqui, em cima do que disse o Zinho agora, nessa divisão de tarefas que acontece no time do Palmeiras, eu vou... Um exercício rapidinho, tem que responder de bate-pronto. Eu vou colocar 3 jogadores ofensivos do Palmeiras e cada um vai escolher um para o seu time. Não assim de acordo com as carências do seu time, mas pela preferência sobre um desses 3. Se eu fosse começar a montar um time, qual que eu pegaria, isso? Exato, tá. Exato. O time do 0. Tá. Entre Arias, Flaco e Vitor Roque. Tá. Quem que você pega, Birner? Arias, fácil. Então, um voto pro Arias.
Eu vou no Rafa agora, lá na Candelária. Qual que você escolheria dos três? Se você falasse Alan, eu ia dar uma fraquejada aqui, mas lá para o Associação Atlética Mundial Brasil, que é meu time de futebol de botão, com certeza John Arias. Nossa, com certeza. Tetra, você em qual dos três? Há necessidade? Quem é que tem a característica do tetra? Aquela memória. John Arias. Agora vai dar goleada pro John Arias, hein? Tá surpreso? Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Palmeiras sobre o Grêmio, 2-1, vitória essa que coloca o Palmeiras disparado na liderança do Campeonato Brasileiro. Agora trazer aí uma matéria falando sobre o Everton, tá ali o Everton falando com o Carlos Miguel. Na matéria você vê o Everton se emociona com recepção da torcida do Palmeiras em reencontro. Então foi bem legal de ver. Ontem na partida entre Palmeiras e Grêmio, a torcida do Palmeiras cantando ali que o Everton é o melhor goleiro do Brasil. Foi bem bacana, foi bem legal e ele se emocionou e falou, né? Falou sobre a alegria de poder ouvir o seu nome sendo cantado aí pela torcida do Palmeiras, o clube que ele fez história com a camisa. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.